Boa noite, pessoal. Quero trazer neste vídeo uma análise de duas orações. Uma delas foi a que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos trouxe, nos ensinou. Uma oração muito poética, que em outro momento eu posso trazer uma explicação relacionando com os chakras. Só que para isso eu vou ter que dar a explicação do que é um chakra. A oração que eu estou falando nesse momento é do Pai Nosso. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso durante o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está entre os livros de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. A oração do Pai Nosso se inicia em Mateus, capítulo 6, versículo 13, vai até o 19. É claro que cada Bíblia, cada tradução vai trazer pequenas diferenças, alterações, porém eu vou rezar o Pai Nosso, considerar o Pai Nosso como é ensinado pela Igreja Católica. Então a gente inicia a oração dizendo: Pai Nosso, que estais no céu. E aí, veja que só nesse trecho já tem muita coisa a ser considerada. Primeiro, a quem Jesus está rezando? Ao Pai, certo? Jesus dizia que ele era o Filho de Deus e não o próprio Deus, certo? Então Jesus chama o Pai. E ele não diz meu Pai, ele diz Pai Nosso. Pai de toda a criação, o Deus poderoso e criador de todos. E ao dizer Pai Nosso, nós estamos nos afirmando como filhos de Deus. Também somos filhos de Deus. Lembre-se que naquela época, Jesus foi condenado. Jesus foi acusado de heresia simplesmente por dizer que era um filho de Deus. E como que ele rebateu isso? Dizendo: veja nas Escrituras. As Escrituras dizem: vós sois deuses, e agora porque eu digo que sou filho de Deus, vocês me chamam de herege? Então Jesus nos ensinou a nos afirmar também como filhos de Deus. E irmãos, certo? Se o Pai é nosso, então somos todos irmãos. Pai nosso que estais no céu. No céu. Que céu é esse? Será que é o céu físico? É o espaço? É outro planeta? É o universo? Quando Jesus fala de céu, ele está se referindo a uma outra dimensão, a um outro plano. E não é um plano além morte. Porque Deus está acima da temporalidade. Deus está acima de vida ou morte. Deus é eterno. Deus está em outro patamar. Assim como esse céu também não está presente fisicamente, mas está presente nesse mesmo instante, está, vamos dizer assim, outra dimensão que a gente não consegue ver com os nossos olhos. A gente não está falando do céu físico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando a gente fala santificado seja o vosso nome, a gente lembra a si mesmo que devemos santificar o nome de Deus, santificar a Deus, santificá-lo, tratá-lo como santo. Todas as coisas boas, sagradas. Deus é algo sagrado. Devemos santificar, ter uma reverência, tratá-lo com respeito. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, que nós sejamos capazes de perceber esse reino, esse céu. Entende? Que nos seja possível nos conectar
com a espiritualidade, que nos acheguemos a Deus, que sejamos amigos de Deus, como Ele quer que sejamos. Você pegou a oração do Pai Nosso aí? Mateus capítulo 6? Volta um pouquinho antes do Pai Nosso ali. Jesus ensina como orar. E você vai ver que Jesus diz para que a gente não reze como os hipócritas, em pé, no meio de todos, né? Mostrando, olha, estou orando a Deus. Não. Jesus diz para que entremos no nosso quarto, fechemos a porta e oramos em segredo ao nosso Pai. Em segredo, ninguém precisa saber que estamos orando. E ele diz, quando orardes, reze com suas próprias palavras, não falando aquela ladainha repetida. Jesus disse, Mateus 6, procura. Então Deus quer que a gente converse com Ele. Deus sabe, Deus conhece nosso coração, Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente vá lá, tenha essa amizade, crie essa intimidade de estar pedindo as coisas, de estar conversando diretamente com Ele. Se nós somos filhos dele e Jesus nos incentivou a orar dessa forma, nos reconhecendo como filhos de Deus, então devemos nos sentir merecedores. Se somos filhos de Deus e o nosso Pai é o Todo-Poderoso, Criador desse universo, pela nossa obediência, pela nossa amizade com o nosso Pai, somos também merecedores da graça, enquanto estamos com essa relação, cultivando essa relação. Então, por que ter medo de Deus? Você acha que Deus é injusto? A gente não fala que Deus é amor? Deus é um Pai amoroso. E Deus sabe a nossa condição humana. Sabe que somos tentados pelos desejos da carne a todo momento? Você acha que Deus não considera o seu esforço de se ver num caminho bom, num caminho buscando boas ações, boas realizações? Por que você acha que precisa ter medo de Deus? Não vejo sentido algum. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, seja feita a vossa vontade. E quando nós falamos isso, nós também estamos falando de coração aberto. Para que por nossas atitudes, seja feita a vontade do Pai. Para que nós contribuamos para realizar essa vontade de Deus. Para que a gente pare de querer tudo da minha maneira, do meu tempo, do meu jeito e confie em Deus. Pode ser que Ele te mande uma tribulação, te mande uma situação que você não vai achar favorável, de início você não vai entender por que aquilo está acontecendo. Mas é a vontade de Deus. E a gente deve confiar. A gente continua a oração dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se Deus é nosso Pai, Deus provê. Deus nos provê o alimento. Deus não nos deixa faltar. A gente pode se preocupar com as coisas mundanas, mas se tivermos confiança apenas em Deus, a gente sabe que nada vai faltar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então,
ao mesmo tempo que a gente pede perdão dos nossos pecados, a gente reconhece que a gente precisa, que a gente é pecador e a gente precisa dessa misericórdia divina, a gente também não se declara digno de julgar nosso irmão. A gente perdoa. Se o nosso irmão errou, quem somos nós para condená-lo? A gente perdoa. Porque a gente sabe da nossa própria necessidade de misericórdia. Nós mesmos precisamos de misericórdia. E por que eu não vou ter essa misericórdia com meu irmão? Perdoai as nossas ofensas, seja feita a vossa vontade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Qual que é a maior de todas as tentações? Não conhecer a Deus. Achar que o mundo é só esse monte de matéria física, palpável. E a gente não ter consciência das coisas espirituais. Essa é a pior das tentações. Quando a gente não enxerga, não consegue enxergar a ação de Deus no nosso dia a dia. Isso é o pior que nos poderia acontecer. Então, Senhor, livrai-nos do mal, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, as tentações, quando ele fala de tentações, é claro, estamos na condição humana, somos pecadores, temos tentações terrenas, somos atraídos para a comida, porque o nosso corpo precisa se alimentar e às vezes a gente busca excessos. Somos atraídos pelo sexo, porque Deus disse no Gênesis para que nós enchêssemos o mundo, nos reproduzíssemos. E o sexo é a maneira de se reproduzir, porém a gente também busca o excesso. A gente busca a libertinagem, muitas vezes. Ou o próprio prazer, mesmo que seja sozinho, mas a gente busca as boas sensações. A gente busca prazeres mundanos. As tentações terrenas. Então, o único mal verdadeiro é a gente não conhecer Deus. Porque quando a gente está consciente, e esse estado de consciência, eu acho que todos provavelmente já experimentaram em algum momento da vida. Em algum retiro, em alguma missa, ou em um momento de oração sozinho, ou num momento de tribulação que de repente aconteceu algo inexplicável e um milagre lhe socorreu, não sei. Cada um tem uma experiência espiritual. Se você não teve ainda, talvez só faltou observar. Talvez você teve e não percebeu. A vida é uma experiência divina. Então que possamos perceber a Deus, pois o pior de todos os males é não conhecê-lo. E para ser feliz, para ser realmente feliz, não devemos correr atrás dos prazeres mundanos. Sim, teremos durante a nossa vida alguns prazeres, teremos algumas dores, alguns sofrimentos. É claro que a nossa cabeça tem grande parte no sofrimento, né? Porque a nossa cabeça tem a capacidade de aumentar esse sofrimento, né? Por exemplo, estou esperando o ônibus atrasou 5 minutos. Às vezes já passa na minha cabeça, ai, perdi o ônibus, ai, não vou chegar a tempo, ai, não sei o quê. E eu estou sofrendo por algo que nem aconteceu, né? Então a nossa cabeça, às vezes, vira uma grande vilã.
E esse vídeo já ficou muito grande, eu falei apenas do Pai Nosso. Vou ter que fazer um outro vídeo falando da outra oração que eu quero considerar, que é uma das orações católicas mais importantes, vamos dizer assim. E vai ficar para um próximo vídeo. Até mais.